Você já ouviu falar da Santíssima Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, e se eu te dissesse que esse mistério teológico esconde um símbolo profundo da consciência humana? E mais, que existe um quarto ponto oculto nesse triângulo sagrado, e esse ponto é você? Hoje vamos mergulhar em uma jornada espiritual, filosófica e esotérica para revelar o verdadeiro significado da Trindade. O que a Igreja escondeu, os místicos revelaram, e ao final deste vídeo, você nunca mais verá a si mesmo da mesma forma. Quando ouvimos falar da Santíssima Trindade, quase sempre somos levados a pensar em um conceito estritamente cristão: Pai, Filho e Espírito Santo. É o pilar central da teologia cristã tradicional. Mas a verdade é que, por trás dessa fórmula aparentemente simples, existe um símbolo muito mais antigo, profundo e universal. Algo que atravessa culturas, religiões e filosofias desde a aurora da consciência humana. Segundo a doutrina católica, a Trindade representa um único Deus em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um dos maiores mistérios da fé cristã, considerado inacessível à razão humana. Foi oficializada no Concílio de Nicéia, no século IV, como uma forma de unificar a crença em torno da figura de Jesus Cristo, integrando seu papel divino ao monoteísmo judaico. Mas, por que três? E por que essa estrutura triangular é tão recorrente em tantas tradições espirituais? Antes mesmo do cristianismo existir, os antigos egípcios já veneravam uma trindade divina: Osíris, Ísis e Horus. Osíris, o Pai Celestial morto e ressuscitado; Ísis, a Mãe Divina; e Horus, o Filho Solar, representante da luz e da justiça. Já na Índia temos a Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, os deuses da criação, preservação e destruição. No mundo greco-romano, encontramos tríades como Zeus, Poseidon e Hades, governando o céu, o mar e o submundo. Essas tríades não são meramente mitológicas. Elas refletem leis universais da natureza e da consciência. Por isso, aparecem em culturas que nunca tiveram contato direto entre si. Elas falam de algo que está enraizado no próprio funcionamento da realidade. A Trindade, em essência, representa três aspectos fundamentais do ser e do universo: origem, manifestação e energia. O Pai simboliza o princípio criador, o pensamento divino, a origem de tudo. O Filho simboliza a forma encarnada, a expressão concreta do divino na matéria. E o Espírito Santo representa o sopro vital, a energia invisível que conecta o céu e a terra. No mundo antigo, esses três elementos eram vistos como aspectos complementares de uma mesma força divina. Não eram três deuses, nem três pessoas. Eram três modos de ser, três faces do Uno. O número 3, por sinal, sempre foi considerado sagrado. Ele representa o equilíbrio perfeito, o ponto médio entre os opostos, o nascimento do movimento e da criação. No simbolismo geométrico, o 3 dá origem ao triângulo, que por sua vez representa estabilidade, ascensão e transcendência. O triângulo é a primeira forma estável que pode ser desenhada em um plano. Não é à toa que as pirâmides, símbolos de poder espiritual e ascensão da alma, têm base triangular e apontam para o céu. Mas o cristianismo reinterpretou esse símbolo dentro de uma narrativa teológica. O Pai tornou-se o Deus transcendente, o Filho, Jesus encarnado, e o Espírito Santo, a presença de Deus que habita nos fiéis. No entanto, ao fazer isso, o simbolismo profundo da Trindade foi, aos poucos, sendo esquecido. O que era um código universal da consciência se tornou um dogma inacessível, proibido de ser questionado. Nas escolas esotéricas e iniciáticas, porém, o mistério da Trindade continuou vivo, não como doutrina, mas como um mapa da alma humana. A Trindade era vista como um reflexo das três camadas do ser: o Pai como espírito puro, o Filho como mente e vontade, o Espírito Santo como energia vital ou alma. Esses três aspectos existem não apenas em Deus, mas em cada ser humano. Somos todos feitos dessa tríade sagrada. Quando agimos com intenção,
quando sentimos inspiração, quando criamos algo com consciência, estamos manifestando esse mesmo padrão trinitário. Essa perspectiva muda tudo. Ela nos tira da posição de espectadores passivos de um mistério inalcançável e nos convida a nos reconhecermos como parte viva da equação divina. Não estamos apenas observando a Trindade de fora. Estamos dentro dela. Participamos dela. Recriamos ela a cada pensamento, a cada ação, a cada respiração consciente. A verdadeira pergunta, então, não é o que é a Trindade, mas sim, onde está a Trindade em mim? Porque quando você começa a buscar, percebe que o Pai vive na sua intuição, o Filho na sua razão e o Espírito no seu coração. E é aí que o triângulo começa a se formar. Mas falta um elemento. Falta algo para ativar essa estrutura, para dar vida a ela. E é exatamente sobre isso que falaremos no próximo capítulo. O quarto ponto. O ponto que completa o triângulo e o transforma em algo muito maior. A Santíssima Trindade, sob o olhar da religião tradicional, é uma verdade de fé. Mas sob o olhar dos antigos místicos, alquimistas, cabalistas e hermetistas, ela é um símbolo vivo, um arquétipo espiritual que espelha as leis mais profundas da criação e da consciência. Para começar a compreender esse símbolo de forma mais ampla, precisamos abandonar a visão de um Deus separado, sentado em algum trono celestial, e entender que os nomes Pai, Filho e Espírito Santo são códigos, representações simbólicas de forças que agem em todos os níveis da existência, do cósmico ao individual, do invisível ao manifestado. Na linguagem esotérica, o Pai representa o absoluto, o uno, o inominável. Ele não é uma figura masculina com barba, mas sim o símbolo da origem, do silêncio primordial, da potência criadora que ainda não se manifestou. É o não coisa, o vazio fértil. É o que os cabalistas chamam de Ein Sof, o sem fim. O Pai é a ideia não manifestada. É o ponto inicial da consciência, o pensamento puro, anterior à palavra, anterior à forma. Ele é o gerador de tudo o que virá a existir, mas ele mesmo está além do tempo e do espaço. No hermetismo, é associado ao mentalismo cósmico, a ideia de que o universo é mente. Já o Filho é o Logos, o Verbo que se faz carne. No cristianismo, é Jesus. No esoterismo, é qualquer forma concreta que nasce da intenção divina. É o mundo visível, a experiência encarnada. O Filho é a ponte entre o céu e a terra, entre o espírito e a matéria. Ele é o arquétipo do herói solar, aquele que desce à densidade do mundo para mostrar o caminho de volta à luz. É o princípio que dá forma ao invisível, que torna visível aquilo que, antes, era apenas uma ideia divina. Ele é o reflexo do Pai no espelho da criação. No plano pessoal, o Filho representa nossa identidade encarnada, o eu com o qual nos identificamos no dia a dia, mas que, em essência, é um reflexo do Espírito. É o eu inferior tentando retornar ao eu superior. Ele sofre, aprende, morre e renasce. O terceiro aspecto, o Espírito Santo, é talvez o mais misterioso. Ele é o elo dinâmico, o sopro, a energia divina em movimento. Ele é o que conecta o Pai ao Filho, o invisível ao visível. É a presença de Deus dentro das coisas. Não é algo fora de você, é aquilo que te move. No esoterismo, o Espírito Santo corresponde ao que em outras tradições é chamado de prana, ki, éter, chi, ou ainda a energia kundalini. É o fogo sagrado que flui em todas as formas vivas, a vibração que mantém a matéria unida e consciente. É essa energia que os místicos buscam ativar com práticas como meditação, respiração, oração e rituais. Ela é a ponte viva que une os dois mundos, o divino e o humano. É o que transforma sabedoria em experiência, conhecimento em ação, fé em força interior. Quando esses três princípios estão em equilíbrio, surge o triângulo sagrado, símbolo universal da Trindade. Um triângulo que representa o Pai como a base espiritual, o Filho como a forma visível, o Espírito Santo como a energia que liga os dois polos. Esse triângulo está presente em toda parte,
na estrutura do átomo, no ciclo de nascimento, morte e renascimento, na relação entre pensamento, palavra e ação. Ele é a geometria secreta da criação. O triângulo também é o primeiro símbolo capaz de gerar estrutura, estabilidade. Diferente da dualidade, que opõe e separa, a trindade reconcilia os opostos. Ela traz unidade no movimento. Por isso é tão presente nas tradições antigas, porque expressa a harmonia do cosmos. E aqui começa a grande virada. Se o triângulo representa a união entre origem, manifestação e energia, então, onde está você nisso tudo? Você não é o Pai, embora venha dele. Você não é apenas o Filho, embora o represente. Você não é apenas energia, embora seja movido por ela. Você é o ponto que observa o triângulo. Você é a consciência que percebe essa estrutura. E por perceber, é capaz de ativá-la dentro de si. Essa é a chave que os antigos alquimistas buscavam. Essa é a pedra oculta do templo interior. Quando você reconhece esses três aspectos em si mesmo, mente superior, ego encarnado e energia vital, algo acontece. O triângulo se eleva. Um novo ponto é adicionado. Não mais um plano bidimensional, mas uma pirâmide com profundidade. Esse ponto fora do plano, esse centro de observação e integração, é você. Até agora, exploramos a estrutura da Trindade como um triângulo: Pai, Filho e Espírito Santo. Três forças que criam, manifestam e sustentam o universo. Mas o verdadeiro segredo esotérico, aquele que ficou oculto nas entrelinhas das Escrituras e das tradições iniciáticas, é que essa Trindade não está completa sem um quarto elemento. Esse quarto ponto é raramente mencionado de forma explícita. Ele não aparece nos dogmas oficiais, mas os mestres espirituais ao longo dos séculos sabiam da sua existência. Eles o chamavam de ponto de consciência, testemunha silenciosa ou simplesmente o ser humano desperto. Imagine um triângulo em um plano bidimensional, estável, perfeito, mas ainda plano. Agora imagine um ponto fora desse plano, acima dele. Esse ponto transforma o triângulo em uma pirâmide. E essa pirâmide é um dos mais antigos símbolos da ascensão espiritual. Esse ponto fora do plano é você, a sua consciência, o elemento que observa e integra as três forças divinas. Na tradição mística, o quarto ponto é o que possibilita a autoobservação. Ele é o centro do círculo, o olho que vê o triângulo, o centro imutável no meio do movimento. Sem ele, o símbolo é apenas uma estrutura abstrata. Com ele, o símbolo se torna vivo. A Santíssima Trindade representa as forças em ação, mas o quarto ponto representa aquele que percebe essas forças, aquele que escolhe o caminho. Por isso, ele é o ponto mais importante, porque ele é quem torna a experiência possível. Na física quântica, existe um conceito surpreendente, o do observador que colapsa a onda. Enquanto não há observação, a realidade é apenas uma nuvem de possibilidades. Mas quando há um observador, a realidade se manifesta. A consciência, nesse caso, não é um subproduto do universo. Ela é o centro da manifestação. Esse princípio está intimamente ligado ao mistério do quarto ponto. Na Trindade cristã, o Pai pensa, o Filho se manifesta e o Espírito se move. Mas é você quem percebe, é você quem vive, é você quem integra. O divino age, mas a consciência humana é o palco onde esse drama se desenrola. É por isso que o ser humano, na visão esotérica, é mais do que uma criatura, é um co-criador. Você não apenas recebe o mundo, você recria o mundo com seu olhar, sua intenção e sua presença. Ao compreender isso, algo muda. Você deixa de ver a Trindade como um dogma externo e começa a vê-la como um processo interno. O Pai está em sua essência mais profunda, o Filho em sua personalidade terrena, o Espírito Santo no seu campo energético e emocional. Mas você, o ponto de consciência que percebe essas três camadas, é o elo que as une. Você é o quarto vértice, o portal entre os mundos, entre o céu e a terra, entre o divino e o humano. Esse conceito aparece nas tradições de forma velada. No hermetismo, é o quaternário sagrado. Na cabala, é o tetragrama. E,
HWH, o nome de Deus com 4 letras. Na alquimia, são os 4 elementos que precisam estar em equilíbrio para que ocorra a grande obra. Em todas essas tradições, o 4º elemento representa o fator humano consciente, aquele que sabe, que decide, que desperta. Mas ser o 4º ponto não é um status espiritual, é uma responsabilidade, porque é somente quando você se reconhece como esse ponto que o verdadeiro caminho espiritual começa. É nesse ponto que você passa a integrar as forças dentro de si. Reconhece o Pai como sua sabedoria interior. Honra o Filho como sua capacidade de agir com propósito. Alimenta o Espírito como a energia que flui através do coração. E quando esses 3 aspectos são unidos pela sua consciência desperta, você se torna inteiro. Você deixa de buscar Deus fora e passa a revelá-lo em você. Esse é o verdadeiro sentido da frase de Jesus: o reino de Deus está dentro de vós, porque é aí, no silêncio da sua presença consciente, que a Trindade se completa. A Trindade é um triângulo sagrado, mas ela só se eleva quando o ser humano se posiciona no centro como testemunha ativa. É isso que transforma símbolo em prática, teoria em realidade, fé em transformação. Agora que compreendemos que a Santíssima Trindade não é apenas um dogma, mas um símbolo profundo de forças divinas em ação, e que o 4º ponto, que a completa, é a sua consciência, é hora de dar um passo ainda mais revelador. Entender como essa Trindade vive dentro de você. Esqueça por um momento a imagem externa de Pai, Filho e Espírito Santo, como seres separados no céu. Vamos olhar para dentro, para o templo que você carrega dentro de si. Porque o que os místicos sempre souberam, e o que as religiões institucionalizadas muitas vezes esconderam, é que você é o microcosmo do divino. Tudo o que existe lá fora, existe em alguma forma dentro de você. O Pai não é um homem de barba branca sentado em um trono. No nível interno, o Pai representa a sua mente superior, o seu aspecto espiritual mais elevado. É a fonte da sabedoria, da inspiração pura, da visão além do ego. É aquele momento em que você tem uma intuição repentina, uma clareza profunda, como se algo maior estivesse sussurrando uma verdade antiga em seu coração. Isso é o Pai em você. Não como uma figura externa, mas como uma presença interna silenciosa, que observa, guia e emana amor puro. É o que muitas tradições chamam de eu superior ou centelha divina. Ele não grita, ele não exige, mas ele está sempre presente, esperando que você se conecte com ele. O Filho representa você na Terra, vivendo, experimentando, agindo. Ele é sua identidade encarnada, sua personalidade, suas escolhas, suas quedas, seus aprendizados. Mas há um detalhe essencial. O Filho é aquele que está em processo de retorno ao Pai. É a parte de você que carrega as marcas da jornada, que desce ao mundo da matéria, mas que busca reconectar-se à sua origem. Jesus simboliza isso de forma perfeita. Ele é o Filho que sofre, caminha entre os homens, mas guarda dentro de si a consciência de que eu e o Pai somos um. Esse é o caminho do despertar. Você, como filho, pouco a pouco se lembrando de sua origem sagrada e retornando à unidade. Na prática, isso significa tomar consciência de suas ações, buscar viver com verdade, com compaixão e autenticidade. Significa encarnar o divino nos pequenos gestos do cotidiano. O Espírito Santo é o elo invisível entre o Pai e o Filho. Ele é a energia que flui dentro de você, o sopro da vida, a força vital que anima o seu corpo e seus pensamentos. É aquilo que você sente quando está em estado de fluxo, quando algo maior parece mover suas palavras ou seus gestos com leveza e inspiração. No esoterismo, o Espírito Santo é o equivalente ao prana dos hindus, ao chi dos chineses, à força vital universal. Respirar conscientemente, meditar, se abrir à inspiração, tudo isso ativa essa força dentro de você. Ele é o vento mencionado na Bíblia que sopra onde quer. Ele move sem ser visto, mas pode ser sentido intensamente quando você silencia e se conecta com o agora. Quando você integra essas 3 forças dentro de si,
a sabedoria do Pai, a presença do Filho e a energia do Espírito, você começa a experimentar um novo estado de ser. Um estado onde há mais clareza, mais sentido, mais alinhamento entre o que você pensa, sente e faz. Você se torna mais coerente, mais centrado. Começa a viver não mais no piloto automático, mas com intenção. Isso é espiritualidade viva. Não é sobre rezar de joelhos, mas sim viver com consciência e presença. O verdadeiro templo não está feito de pedras, mas de atitudes. A verdadeira oração não está nas palavras decoradas, mas na vibração com que você se move pelo mundo. E essa vibração só nasce quando essas três forças estão ativas e alinhadas dentro de você. Na alquimia espiritual, esse estado é chamado de nupcialidade interior. O casamento entre espírito, alma e corpo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se tornam um só dentro de você. Quando isso acontece, você se torna a Trindade viva. O véu da separação cai. Você percebe que não há mais um Deus distante, nem um paraíso inalcançável. Você é o templo. Você é o ponto de contato entre o céu e a terra. Esse é o verdadeiro milagre da encarnação. Não que Deus veio uma vez à terra por meio de um homem chamado Jesus, mas sim que Deus se encarna todos os dias em cada ser humano, consciente de sua divindade. Quando a Trindade é compreendida não apenas como um dogma, mas como uma estrutura viva que existe dentro de você, uma grande virada acontece. Você deixa de buscar fora o que sempre esteve dentro. Você entende que a espiritualidade não é um caminho de adoração cega, mas um processo de integração consciente. Você é o quarto ponto oculto, o que faltava para transformar o triângulo sagrado em uma pirâmide espiritual. Esse quarto ponto é o vértice que se eleva acima do plano, trazendo profundidade e direção ao símbolo da Trindade. E aqui está o segredo. Quando você ocupa esse lugar com consciência, você se torna um portal. Vamos voltar à geometria por um instante. Um triângulo, como vimos, representa estabilidade. É uma figura com 3 pontos interligados. Mas quando adicionamos um quarto ponto acima do centro, surge uma pirâmide. E a pirâmide é mais do que um símbolo geométrico. Ela é um ícone ancestral do sagrado. As pirâmides do Egito, por exemplo, não eram apenas túmulos. Elas eram estruturas iniciáticas. Cada pedra, cada ângulo, cada câmara interna era um reflexo de uma verdade espiritual. A base quadrada representava o mundo material, e o vértice superior simbolizava a consciência unificada que transcende a matéria. É isso que acontece dentro de você. O triângulo Pai, Filho e Espírito Santo está na base. Mas quando você desperta, sua consciência ocupa o topo. Você se torna o vértice, aquele que integra, que observa, que escolhe, que eleva. Você se torna o olho que tudo vê, não no sentido conspiratório, mas no sentido espiritual. O olho da alma desperta, que vê além da ilusão. No centro do triângulo está o espaço invisível onde todas as linhas se cruzam. Esse ponto é simbólico do coração da existência, o lugar onde tudo se une. Quando você ocupa esse lugar conscientemente, você se torna um portal entre os mundos. Você se torna a ligação entre o céu e a terra, entre o espírito e a matéria, entre o absoluto e o relativo. E tudo o que você faz a partir desse lugar ganha um novo valor. Suas palavras, antes automáticas, se tornam bênçãos. Seus gestos, antes mecânicos, se tornam rituais sagrados. Sua presença, antes dispersa, se torna cura. Não é exagero dizer que, ao despertar como o quarto ponto, você transforma sua vida em um templo vivo. Muitos de nós vivemos fora do centro. Vivemos projetados no mundo, presos no passado ou no futuro, tentando agradar, pertencer, vencer. Mas a verdadeira força espiritual não está nos extremos, está no centro. E esse centro só pode ser acessado quando você se reconhece como parte ativa da Trindade. Ser o quarto ponto é voltar para si mesmo. É abandonar a ideia de que você é apenas um corpo, um nome, uma função. É perceber que por trás dos papéis, dos medos e das máscaras, existe uma presença viva, silenciosa e eterna. Você como consciência pura. Esse retorno ao centro não exige nada externo. Não exige templos, gurus, rituais complicados. Ele exige apenas uma coisa:
presença, estar aqui, agora, com os olhos da alma abertos. Quando você se reconhece como o ponto que completa a Trindade, algo profundo acontece. Você deixa de buscar a Deus como algo distante, porque entende que Deus, o sagrado, o eterno, está se experienciando através de você. Você entende que o Pai se manifesta quando você escuta a sabedoria interior, que o Filho se realiza quando você age com propósito e amor, que o Espírito Santo se move quando você inspira, sente, vive com plenitude. E você percebe que sem você, essas forças permanecem adormecidas. Elas existem sim, mas aguardam sua consciência para se tornarem vivas. Você é a peça que ativa o divino no mundo. Você é a centelha que reacende a fogueira sagrada. Você é a ponte viva entre os reinos visível e invisível. Você é o quarto ponto que revela o todo. Quando você retorna ao centro e reconhece que a Trindade vive em você, percebe que o mistério da Santíssima Trindade nunca foi sobre separação, hierarquia ou adoração cega. Sempre foi um convite para despertar, para participar, para integrar, para viver como consciência em ação. Você não está fora desse símbolo. Você é a chave que o ativa. E a partir do momento em que essa verdade é sentida, não há mais como voltar, porque agora você sabe, e quem sabe, transforma. A Santíssima Trindade nunca foi apenas sobre o céu, sobre dogmas ou sobre religião. Ela é um espelho do seu ser mais profundo, um mapa da sua alma. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são apenas figuras divinas. São forças vivas dentro de você, esperando serem reconhecidas, integradas e despertas. Mas o verdadeiro milagre acontece quando você entende que o quarto ponto é você. Você é o vértice que eleva o símbolo à ação. Você é o portal entre o invisível e o visível. É através da sua consciência que o divino se revela, se manifesta e transforma o mundo. Esse é o segredo que foi ocultado por séculos. Deus nunca esteve longe. Deus sempre esteve em você. Agora que você sabe, a escolha é sua. Seguir dormindo ou despertar e se tornar a Trindade viva em ação.